Como era viver na cidade de Piracicaba nos anos 80? Assim era Piracicaba em 1980. Você acorda ao som dos apitos das usinas de açúcar e álcool que cercavam a cidade. Aquele barulho que marcava o ritmo da capital mundial da cana-de-açúcar. O cheiro de café coado na hora mistura-se ao aroma doce da garapa que vinha das usinas nos períodos de safra. Sua mãe já está na cozinha preparando o café da manhã, enquanto lá fora o caminhão do padeiro toca sua buzina. Bem-vindo a Piracicaba nos anos 80, a cidade histórica às margens do rio Piracicaba, que equilibrava seus mais de 200 anos de tradição com o crescimento industrial acelerado, consolidando-se como polo agroindustrial e universitário do interior paulista. Era 1980 quando você abria os olhos e olhava pela janela. Piracicaba acordava com energia de cidade que crescia rapidamente. A população ultrapassava 200 mil habitantes e se expandia velozmente, impulsionada pela indústria sucroalcooleira e pela chegada de migrantes de todo o Brasil. Você via da sua janela o movimento das ruas, as chaminés das usinas ao redor, o rio Piracicaba, que dava nome à cidade e testemunhara toda a sua história desde a fundação em 1767. A década de 70 e 80 foi de crescimento urbano acelerado em Piracicaba. Em 1970 havia sido criado o Distrito Industrial, atraindo fábricas e transformando o perfil econômico da cidade. O êxodo rural trouxera milhares de trabalhadores para Piracicaba, fazendo a população explodir. Novos bairros surgiam rapidamente, muitas vezes sem planejamento adequado, criando desafios urbanos que se intensificariam ao longo da década de 80. Seu pai talvez trabalhasse numa das usinas de açúcar e álcool que faziam de Piracicaba referência mundial. Santa Helena, Iracema, Costa Pinto, nomes que empregavam milhares de trabalhadores. Ou então trabalhasse na indústria metalúrgica, nas fábricas que se instalavam no Distrito Industrial, na Caterpillar, que chegaria em 1983, carteira assinada, salário fixo, a possibilidade de fazer horas extras durante a safra. Piracicaba oferecia oportunidades de trabalho que atraíam gente de toda a região. Você descia ao centro aos sábados e via o comércio movimentado. A Rua do Comércio, oficialmente Rua Governador Pedro de Toledo, era a artéria comercial principal. Aquela rua histórica testemunhara toda a evolução de Piracicaba, desde os tempos de pedregulhos até o asfalto dos anos 80. As lojas tradicionais, os armazéns, as casas de tecido, tudo concentrado naquelas quadras planejadas ainda no século XIX. A Rua 15 de Novembro, paralela à Rua do Comércio, também pulsava de vida. Você caminhava por aquelas calçadas, entrava nas lojas, admirava as vitrines. Os comerciantes conheciam muitos clientes pelo nome, davam crédito na caderneta, faziam parte da vida da cidade, que ainda mantinha aquele jeitinho de interior, apesar do crescimento. A Praça José Bonifácio era coração de Piracicaba. Ali ficava a histórica Catedral de Santo Antônio, construção imponente que dominava a paisagem. Em 1987, quando Piracicaba completaria 220 anos, a TV Cultura realizaria programa especial naquela praça, registrando a cidade de 300 mil habitantes que crescia aceleradamente. O rio Piracicaba era símbolo da cidade. Você ia à Rua do Porto, descia até a margem, admirava aquelas águas que vinham de longe e seguiam seu curso. O rio testemunhara toda a história piracicabana, desde os tempos dos bandeirantes até a cidade industrial dos anos 80. Mas já mostrava sinais de poluição crescente, reflexo do desenvolvimento sem planejamento ambiental adequado. A comida piracicabana dos anos 80 tinha gosto de interior paulista tradicional. Você almoçava em casa comida feita no fogão, arroz, feijão, carne e verduras da horta. Sua mãe cozinhava com ingredientes frescos comprados na feira ou no mercado municipal, onde produtores rurais traziam produtos da roça. Nos períodos de safra, a cana estava por toda parte, e muita gente comia garapa fresquinha ou caldo de cana gelado vendido nas ruas. As padarias faziam pão francês quentinho várias vezes ao dia. Você pegava a bicicleta e ia comprar pão para o café da tarde. O cheirinho anunciava de longe a fornada nova. E junto com o pão levava broa de fubá, pão doce, biscoito de polvilho. Comida simples, mas gostosa,
com aquele sabor que só o interior sabia fazer. Você acordava cedo para ir à escola. O uniforme era obrigatório e você ia a pé, de bicicleta ou de ônibus. Piracicaba tinha tradição educacional forte. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC-USP, fundada em 1901, era referência mundial em agronomia. Nos anos 80, a ESALC consolidava a reputação de excelência, atraindo estudantes de todo o Brasil e formando profissionais qualificados. Na sala de aula, você copiava textos do quadro negro, decorava tabuada, fazia ditado. A professora contava histórias de Piracicaba, falava dos bandeirantes, do ciclo do açúcar, da abolição da escravatura. Piracicaba fora uma das cidades com mais escravos em São Paulo, da industrialização que transformara a cidade. Era importante conhecer a história da cidade histórica que crescera tanto. O recreio era a explosão de energia. Você jogava bola, pulava corda, brincava de pega-pega. Os meninos trocavam figurinha do 15 de Piracicaba, time local com torcida fiel, ou do Corinthians e Palmeiras. A merenda era simples: arroz doce, canjica, pão com manteiga e leite com chocolate. Às 7 da noite, toda Piracicaba parava para o Jornal Nacional. Sua família se reunia no sofá para ver as notícias. A TV era centro da sala. Depois do jornal vinha a novela das 8. Rock Santeiro, Dancing Days, Vale Tudo, cada novela parava a cidade. Todo mundo comentava os capítulos. Sábado à tarde era Silvio Santos e os Trapalhões. Você grudava na TV para rir das palhaçadas. E quando chegava a noite, os jovens se arrumavam para ir aos clubes ou às festas que aconteciam pela cidade. Domingo significava fantástico. Programa que mostrava um Brasil colorido, moderno. O trabalho em Piracicaba girava em torno da agroindústria. Seu pai trabalhava duro na usina, principalmente durante a safra, quando os turnos se intensificavam. Era trabalho pesado, repetitivo, mas trazia dignidade. Cada promoção significava aumento salarial, possibilidade de melhorar de vida. A ESALC empregava muita gente. Professores, pesquisadores, funcionários. A universidade não apenas educava, mas também gerava empregos, pesquisa, desenvolvimento. Era motivo de orgulho piracicabano ter uma das melhores escolas de agronomia do mundo. As mulheres trabalhavam cada vez mais. Elas eram operárias, professoras, vendedoras, secretárias. Sua mãe equilibrava trabalho e família, representando geração que descobria novos caminhos. Sábado você ia ao centro fazer compras com a família. O movimento era intenso. À tarde o programa era ir ao clube. Piracicaba tinha clubes sociais onde as famílias se encontravam. Você nadava, jogava bola, encontrava a turma. Domingo era dia de missa. Depois, o almoço reunia toda a família. A mesa recebia tios, primos, avós, vizinhos. O cheiro de frango assado pairava pela casa. Alguns domingos a família fazia passeio. Vocês iam ao Engenho Central, construção histórica que abrigava eventos culturais, ou ao Parque da Rua do Porto, às margens do rio. A cultura em Piracicaba mantinha tradições. O Teatro Municipal, o Engenho Central, espaços que recebiam apresentações culturais. A festa de Santo Antônio mobilizava toda a cidade, celebrando o padroeiro com procissões e festividades. Quando os anos 80 chegavam ao fim, você percebia que havia vivido década transformadora. Piracicaba ultrapassara 250 mil habitantes. Novos bairros surgiam, a cidade expandia. Mas esse crescimento cobrava preço. Surgiram favelas, problemas habitacionais, desafios urbanos. Em 1990, seria criada a EMDHAP para liderar política habitacional. Sua família tinha melhorado de vida. Casa própria, carro na garagem, filhos estudando. Era possível sonhar em Piracicaba dos anos 80. Mas você também percebia mudanças preocupantes. Cidade mais violenta, rio mais poluído, crescimento desordenado. E você, que memórias guarda desses anos 80 piracicabanos? Consegue sentir novamente o cheiro doce da garapa? Se lembra do orgulho de viver na cidade da ESALC? Qual foi o momento marcante dessa década em que Piracicaba cresceu aceleradamente? Conte nos comentários, porque cada piracicabano tem sua versão desses anos 80. Cada um guarda memórias dessa cidade histórica que soube crescer mantendo tradições. E é isso que faz de Piracicaba não apenas cidade do açúcar, mas lugar onde história e modernidade se encontram, construindo o futuro sem esquecer raízes.